E aí, galera, sejam bem-vindos ao canal Cruzelenses. Eu sou o Gustavo. Hoje a gente vai falar aqui um pouco do jogo do Cruzeiro contra o Vasco, né, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo que será realizado amanhã lá no Parque do Sabiá, em Uberlândia, às 18h30. Antes de começar, eu queria pedir aí para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, compartilhar o conteúdo para dar aquela força aí para o nosso trabalho. O Cruzeiro não vai ter o Mineirão disponível, né, pra partida de hoje, vai ter show lá nesse final de semana, e o jogo poderá ser no Gigante da Pampulha, e a nossa diretoria acabou optando pela venda do mando de campo, né, até uma operação ao qual eu sou contra, né, já deixar aqui registrado, no momento que o Cruzeiro vive, eu acredito que seria de suma importância para a gente ter a partida do Mineirão, né, jogar junto com a nossa torcida, no Gigante da Pampulha. Não teve o Mineirão, mas o jogo poderia ser tranquilamente com Independência. Não é a mesma coisa do jogo no Mineirão, mas eu acredito que poderia ter sido no Independência, e infelizmente a diretoria do Cruzeiro optou pela venda do mando de campo, levando a partida para Uberlândia, uma situação que a gente vai ter aí, provavelmente o Paco do Sabiá dividido, né, visto que a carga de ingressos foi 50-50, a gente vai ter ali atrás de um dos gols a torcida, atrás do outro gol a torcida do Vasco, e no meio do estádio ali, as arquibancadas centrais serão aí divididas, né, pelas 2 torcidas. Então é praticamente, uma anulação aí do mando de campo, né, a gente não vai ter, a presença massiva da torcida do Cruzeiro nessa partida de hoje. Eu tem antes até agora no Campeonato Brasileiro, em 5 rodadas, 2 equipes fizeram 7 pontos, o Cruzeiro leva vantagem no saldo de gol, ocupando a 7ª posição, enquanto o Vasco está na 8ª posição. Eu queria ir com vocês para o campinho, gato. Vamos lá para o campinho, para a gente poder falar um pouco das prováveis escalações, o que os 2 técnicos podem fazer para a partida de amanhã. Vasco Vamos lá? que existe a possibilidade até de poupar alguns jogadores na partida de amanhã, devido ao desgaste de número de jogos do Vasco nesse início de temporada. O Fábio Carille pode poupar alguns jogadores amanhã, nada confirmado ainda, mas os grandes prováveis aí que podem ser poupados são Verratti, Felipe Coutinho, Bruno Moreira e Hugo Moura, né? São aí os 4 jogadores mais prováveis que o técnico do Vasco, o Fábio Carille, pode poupar para a partida de amanhã. O Vasco não vai ter o Payet, né? O Vasco provavelmente não terá o Payet disponível, resolvendo aí questões pessoais, voltando de lesão também. Pode ser que seja um desfalque para o Vasco. Outro desfalque é o Tietê, esse nem viaja para Uberlândia, nem viaja para Minas Gerais. Eh, não deve estar disponível aí para o técnico Fábio Carey, e que deve mandar o Vasco para campo com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique tá bem, o Paulo Henrique nesse início de ano, Paulo Henrique na lateral direita, a dupla de zaga deve ser João Vitor e Lucas Freitas, o Lucas Piton deve ser o lateral esquerdo do Vasco. O Vasco tem uma jogada muito forte com o Verratti, partindo do Lucas Piton, geralmente um cruzamento do Lucas Piton que encontra o Verratti dentro da grande área. Então é uma situação que o Cruzeiro tem que se cuidar. A dupla de volantes, ou Jair e Hugo Moura, ou pode ser que entre aqui também o Matheus Carvalho, né, o famoso Matheus Cocão, pode assumir essa condição de titular caso o Hugo Moura realmente seja poupado. Felipe Coutinho ou Garré, aí a gente deve aguardar aqui, pode ser que pinte até mesmo o Alex Teixeira, caso o Felipe Coutinho seja poupado. No ataque, Bruno Moreira, Ryan ou Verratti, e aqui também pode ser que apareça o Adson no lugar do Verratti, e aí o Adson jogaria um pouco mais aberto pela direita, com o Ryan fechando aí com o centroavante vascaíno, caso o Fábio Carille opte por poupar o Verratti, né. Essa é a provável escalação do Vasco. Vamos ver aí, eh, se alguma dessas situações aqui que eu pontuei se confirma para amanhã. A gente vai ter as escalações oficiais aí 1 hora antes da partida. E o Cruzeiro, né, vamos lá do Cruzeiro? Vamos falar um pouco aí do que o técnico Leonardo Jardim pode fazer para o jogo de amanhã? Eu não iria de Cássio no gol. Eh, realmente eu acredito que o Cássio
precisei de um tempo maior, né, pra não sei se retomar a condição física ou até mesmo técnica, mas aqui o meu goleiro não seria o Cássio. Mas aqui não é o que eu vou fazer, que seria o que eu acho que o Leonardo Jardim vai fazer. Aqui eu acho que ele vai de Cássio, acredito que com o Fagner à disposição ele volta à lateral direito, visto que nas últimas partidas o Jonathan Jesus jogou improvisado por aqui, o Lucas Romero na partida de quinta-feira jogou improvisado por aqui, o Lucas Romero nem jogou mal aqui, mas acredito que com o Fagner disponível, ele volte para a posição. A dupla de zaga, o Cruzeiro não terá o Fabrício e o Bruno suspenso, né, tomou o terceiro cartão amarelo na partida contra o Bragantino, o Jonathan Jesus e o Vidalba devem formar o miolo da zaga do Cruzeiro, com o Kaique na lateral esquerda, fechando o sistema defensivo. Acredito eu que a gente terá a volta do sistema com 3 volantes, esse sistema realmente encaixou muito bem, deu muito certo. Lucas Romero, Christian e Lucas Silva, com o Matheus Pereira, que eu acredito também que voltará à equipe, fechando aí uma espécie de losango no meio-campo, com a ideia de jogar com a camisa 10. No ataque, eh, apesar da boa partida do Gabriel Barbosa, do Gabigol na partida contra o Palestino, eu acho que ele optará pela manutenção da dupla de ataque que funcionou inclusive, né, nas partidas anteriores, principalmente contra o Bahia. Eu acredito que o Leonardo vai manter a dupla de ataque com o Wanderson e Caio Jorge, podendo até pintar aqui o Gabriel Barbosa no lugar do Caio Jorge, né, vamos ver aí. Galera, vamos lá de palpite? Mais uma vez, né, o Cruzeiro não vive um bom momento, o Vasco também não, duelo de 2 equipes, digamos assim, em crise na temporada até aqui. Vamos lá de um palpite aqui de 2-1 para o Cruzeiro? Vamos lá, né, contra o Bahia deu certo, eu falei 2-1, a gente acabou ganhando o jogo de 3-0, já que deu certo contra o Bahia, eu vou apostar nesse palpite aí, 2-1 para o Cruzeiro, gols de Wanderson, isso mesmo, vai desencantar o Wanderson. Wanderson e Caio Jorge fará o segundo gol do Cruzeiro na partida de amanhã, se Deus quiser, a gente consiga essa vitória aí, voltar a vencer, chutar essa crise de lado ali para tentar engatar, enfim, uma boa sequência na temporada. E esse foi o vídeo, galera. Mais uma vez, eu agradeço muito já quem puder deixar o like, compartilhar, de colocar aí um comentário do que você achou. A gente, né, mais uma vez, está começando agora. Quem puder colocar no comentário alguma dica que acha que a gente possa melhorar, será sempre bem-vindo aí. Mais uma vez, quem puder deixar o like e compartilhar, eu agradeço muito. Obrigado para quem assistiu até aqui. Um abraço. Fui!